Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Você está ouvindo o podcast Saúde Sem Mistério, um projeto de extensão do IDOMED que une estudantes e especialistas para trazer informação clara e confiável sobre saúde e bem-estar. Você já pensou em fazer ou já fez aquela dieta milagrosa? Daquelas que não pode comer arroz, feijão, macarrão, não pode comer banana, não pode comer maçã, não pode tomar leite. Meu Deus, e aí sobra o quê? Nossa, hoje o nosso podcast está pegando fogo, sabe por quê? Porque nós trouxemos um especialista que vai tirar todas as nossas dúvidas. Fiquem ligados. Nosso especialista, muito obrigada pela tua parceria, pela tua presença, e vamos fazer um podcast daqueles. Vamos. A doutora Giovana. Se apresente para nós, doutora, por favor. Obrigada pelo convite, primeiramente. Hebe, prazer, todo mundo. Nutricionista Giovana, formada há mais de 12 anos. Tenho pós-graduação em alimentos funcionais e em nutrição esportiva, mas essa parte eu não atuo mais. Trabalho com saúde em geral, emagrecimento, também trabalho com fertilidades, gestantes e lactantes. Nossa, pra gente, acredito que não tem ninguém que não tentou fazer uma dieta, né? Meu Com Deus. certeza. E para começar, doutora, eu acho que algo bem importante é a gente esclarecer a alimentação saudável. Fala pra gente sobre alimentação saudável. Então, para mim, alimentação saudável, eu acho que a gente lê muito na internet sobre isso, né, e fica confuso. Mas para mim, primeiro de tudo, uma dieta saudável é aquela que a pessoa consegue fazer. É aquela que vai caber no bolso do paciente, da pessoa, né, que vai atender as necessidades daquele indivíduo e que eu acho que é um ponto bem importante, que não vai estragar com a saúde mental daquela pessoa, tá? Então, alimentação saudável, a gente tem que pensar no básico. Hoje em dia tem muita firula em cima de uma alimentação saudável e não precisa. O básico bem feito já funciona tão bem. Então, pra mim, a alimentação saudável ainda é aquela que a gente trabalha com boa hidratação, bom consumo de carboidratos bons, de proteína, de fibras, de gorduras boas, atividade física, acaba entrando nisso também, Sim. E saúde mental. Perfeito, perfeito. Como tu disse, né, aquelas firulas. E daí, vamos fazer aqui eu te pergunto e daí tu responde, tá? Combinado. Vamos lá? Vamos. Olha só, as maiores dúvidas e erros que as pessoas cometem. Vamos fazer aqui. Nós pontuamos aqui algumas. Preciso cortar o carboidrato para emagrecer? Me diz isso, pelo amor de Deus. Jamais, gente. Quem corta carboidrato não é feliz, né? Primeiro que carboidrato, volto a falar, trabalha muito essa parte de saúde emocional do paciente, né? E carboidrato, a gente tem que pensar, depende do carboidrato, mas os carboidratos, eles são fundamentais para funcionamento energético do paciente, para saúde no geral, para equilíbrio. Então, não, pelo amor de Deus, gente, não tem que cortar carboidrato, não. Nossa, que alívio. Me senti aliviada aqui. Tem que comer de 3 em 3 horas, doutora? Depende. Quem? Para quem? Qual o objetivo? Quem que é a pessoa? Se me aparece uma pessoa, talvez em desnutrição, talvez sim, com dificuldade de comer, ou alguém que tem algum desmaio com frequência, não sei, hipoglicemia, mas eu acho que também vai muito disso. Não precisa comer de 3 em 3 horas. A gente precisa atingir num dia em que a pessoa está acordada, né? Um X número de refeições e nutrientes naquele dia. Às vezes a pessoa vai comer 3 vezes por dia, 2 vezes por dia. Às vezes ela vai precisar fazer 6 refeições por dia, né? Então não é um padrão isso. É bem individual, né? É bem individual. Certo, certo. Uhum. Comer à noite engorda? Ai, gente, pelo amor de Deus. Imagina tirar o jantar. Não tira o meu jantar, pelo amor de Deus. Então, não. Eu acho que existe, um grande mito em cima disso. A gente tem que cuidar com o que a gente vai comer à noite pra não ficar pesado no estômago, Sim. né? Comer e já ir dormir. Isso também não é legal. Atrapalha o sono. E atrapalhando o sono, a gente prejudica o emagrecimento, por exemplo, né? Mas é claro que a gente pode fazer refeição à noite, deve, e tudo bem encaixadinho, dependendo ali da rotina do paciente. Comer pão, aquele pãozinho, engorda? Posso? Pode. Antes de vir pra cá, o meu café da tarde foi pão, tá, gente? Pãozinho, normal, com ovo, delícia.
Pode comer, tá? Nossa, é bem tranquilo. A gente tem que pensar, pão é o quê? A principal fonte dele é carboidrato, né? E carboidrato é interessante, é fundamental, é fonte de energia, Sim, né? sim. Vamos supor que a pessoa vai treinar depois de comer um pão. Pensa que pré-treino excelente? É isso, pode comer pão sim. Nossa, tô me sentindo tão aliviada. Então, vamos seguindo. Ó, preciso tomar algum suplemento para eu me considerar ser saudável, minha dieta? Depende também essa pergunta. Eu adoro solicitar exames para os pacientes. É uma das partes, assim, de uma consulta que eu posso dizer que eu mais gosto, né? Solicito os exames, vejo o resultado e aí, baseado naquele resultado daquela pessoa, eu vou verificar se aquela pessoa precisa de algum suplemento complementar, né? Seja ele um suplemento vitamínico ou até mesmo a gente tem que avaliar se a pessoa às vezes precisa de um suplemento alimentar do tipo um whey protein, né? Às vezes aquela pessoa não consegue atingir a quantidade de proteínas através da dieta, vai precisar de um suplemento complementar. Sim. Mas precisar eu acho uma palavra muito forte, porque ainda assim eu vejo que através dos nossos alimentos a gente consegue atingir uma ótima quantidade de vitaminas e minerais. Ótimo, ótimo. Dieta low carb. Para todo mundo? Não. Low carb. Pra quem, tá? Na verdade, a gente tem que pensar que o low carb é uma redução de carboidratos, não é sem carboidrato. Começa por aí. Então, tem gente que acaba fazendo errado, acaba tendo medo de fruta e tudo mais. Então, não. Low carb não é pra todo mundo. Vamos supor que vem uma pessoa com síndrome dos ovários policísticos e uma alteração de glicose e insulina, uma resistência insulínica já ali. A low carb, para essa pessoa, ela é muito bem indicada. Ou alguém que vem com um objetivo puramente de emagrecimento e a dieta ela é muito rica em carboidratos, que eu digo ruins, né? Bolos, tortas, sorvete. Aí, nesse caso, a gente dá uma refinada e reduz carboidrato. Dá pra chamar que para aquela pessoa a gente fez uma low carb. Porque comparado ao que ela já estava fazendo, a gente reduziu. Mas a low carb, do jeito que ela foi endeusada e foi falada, virou moda. Não é pra todo mundo. Eita, olha só. Suco verde, shot matinal, vinagre de maçã, tá na moda, né? Tá na moda. Nossa, foi um boom. Fala um pouquinho pra gente sobre isso na dieta. Ai, gente, então, tem muito... como a gente conversou no início ali. Sim. As firulas. Às vezes, o básico bem feito é o que funciona. A pessoa não vai precisar de um suco verde, não vai precisar de um shot, não vai precisar de um vinagre de maçã. Vinagre de maçã, pra quem eu gosto? Paciente com alteração de glicose, o vinagre de maçã ele é muito bem aplicado, né? O suco verde, para pessoas que não conseguem comer vegetais de forma mastigável, né? Então, faz um suco verde. Agora, falar que suco verde vai fazer detox, mito. Eita, tu tocou agora, mito. Então, vamos no ping-pong. Pode ser? Pode. Vamos lá, gostei. Ó, eu vou dizer aqui, tu fala mito, verdade, ou fala da forma que tu quiser, só nos destrava a mente. Ok, Fechou? fechou. Olha só, comer fruta engorda? Não, gente, não! Fruta não, meu Deus do céu, não! Comer salada, só salada emagrece? Claro que não, gente. Jejum intermitente é pra todo mundo? Não! Eita! Gente, tá maravilhoso. Assim, nosso tempo tá acabando. Eu queria ficar aqui fazendo um monte de perguntas, mas, doutora, olha só. Pra fechar, eu gostaria que você falasse, deixasse, assim, condutas confiáveis, buscas confiáveis. O que você nos orienta? A gente até estava conversando um pouquinho antes, né, Bi, de começar a gravação do podcast, de aonde as pessoas podem hoje encontrar informações confiáveis, né? Eu acho que a gente tem que pensar em informação confiável, ela vem de profissionais. A gente tem que valorizar quem tá ali falando e que estudou para isso, que vai trazer informação de verdade, né? Infelizmente, hoje a gente tem uma rede social em que as pessoas acabam falando tudo sobre tudo. Todo mundo é um pouco de tudo, né? E esquecem que a informação de verdade fidedigna é quando você vai pesquisar um perfil de um profissional especializado para aquilo, que vai falar com propriedade sobre o assunto, né? Sim. Você quer saber sobre dieta, você vai procurar nutricionista formado. Você quer saber sobre algum assunto de medicina, você vai procurar um médico. Você quer saber sobre exercício, você vai procurar um educador físico, né? Então,
todo mundo pode falar sobre tudo, mas conteúdo de verdade, conteúdo de qualidade e real, que informa mesmo, é com um profissional, né? Então, é sobre isso. E eu acho que a gente tem hoje na rede social bons profissionais falando sobre tanta coisa, né? Esquecer um pouquinho o blog, revista, a dieta do vizinho, né? É buscar profissional. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito, doutora. O nosso podcast continua informando, trazendo a verdade com clareza e propriedade. Muito obrigada. Obrigada eu. Nutri Giovana, vamos lá. Dieta carnívora tem algum fundamento ou é puro marketing com testosterona? Fala pra gente. Gente, dieta carnívora, tudo bem, nós somos seres humanos, nós somos carnívoros, se a gente for pensar. Nós temos dentes pontudos, né? Enfim, mas assim, o excesso de carne, o excesso de proteína não é legal, na minha visão. Desculpa se eu estiver indo contra a opinião de outros profissionais, né? Eu acho que esse mundo tá aí também pra gente confrontar opiniões alheias, né? Claro, manda ver. Não é toda nutricionista que vai concordar com toda nutricionista, né? E com toda opinião. Mas, assim, eu não acho saudável a dieta carnívora. É proteína demais. Assim como eu também não acho proteína de menos saudável, eu acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Sim. Entendeu? Sim. Vamos lá. E essa febre de tirar o glúten e a lactose, é real ou é paranoia coletiva? Eu já participei dessa paranoia coletiva, admito. Desculpa. Mas, tem fundamento e não tem. Depende. Pra quem? Qual o objetivo? O que aquela pessoa tem de sinais e sintomas apresentados numa consulta, por exemplo, né? Sim. Quem consome glúten e lactose demais, às vezes vai ter desconforto, diminuindo, tem uma qualidade, não sei, alguma melhora. Mas eu acho que retirar glúten e lactose só em quem precisa retirar, né? Em quem tem alguma questão, alguma sensibilidade, alguma intolerância ou alergia a esses dois componentes aí. Sim. A gente pode pensar naquela vertente. Procura o profissional que ele vai te esclarecer e tirar essa paranoia, né? Porque vai muito além. Sentar um paciente na frente ali da tua mesa, no consultório. Nutri, preciso tirar o glúten e a lactose? Calma lá, vamos ver, vamos investigar, vamos ver sinais e sintomas, vamos avaliar. Vamos ver o que você está sentindo, qual é o teu objetivo, os teus objetivos, quais são e como estão os teus exames, qual é o teu histórico e por aí vai, né? Então, Nutri, olha só, imaginamos que pessoas que não têm possibilidades, querem fazer uma mudança de rotina, uma qualidade na alimentação, pontuado todos os temas que a gente falou, mas a pessoa não tem uma condição no momento de procurar um nutricionista, de procurar um profissional da saúde. O que você pode contribuir para essas pessoas darem o pontapé inicial e começar a cuidar dessa alimentação saudável, dessa vida mais saudável? Fala um pouquinho para nós. Dicas, assim, de nutrição fáceis, né? O que eu diria, em geral, né? Assim, de forma simples falando. Primeiro de tudo, cuidar da hidratação, né? Consumo de água. Em segundo lugar, frutas e saladas é muito importante inserir. A gente não precisa viver disso, mas eu acho que é dali que a gente tira boa parte das vitaminas e minerais, né? Fazer do seu alimento o seu medicamento mesmo. Essa frase é tão clichê, mas ela funciona tanto. Uhum. Usar bons carboidratos no seu dia a dia. Aipim, arroz, batata, macarrão, enfim, né? Ter aquilo também na alimentação. Boas proteínas. Eu acho que o consumo de proteína, a gente falou ali do extremo, a dieta carnívora, eu não acho legal. Mas as pessoas estão comendo proteína de menos. Eu vejo muito isso no consultório, né? Uhum. Falta colocar ali nas refeições proteína, né? Falta lembrar do ovo, do iogurte, às vezes de um suplemento, se houver necessidade, né? Carnes, peixes, atum, sardinha e por aí vai. Então, ter proteínas na dieta também é muito importante, né? Eu acho que isso aí é o básico. Cuidar com o consumo de álcool. A gente fala, né, que o álcool, ele é, sim, prejudicial, né? Cuidar com o consumo excessivo de açúcar também, acho
muito válido, Sim, né? sim. Dos ultraprocessados, a gente Aham. tem que dar uma limitada nisso, né? E aí, pensando ainda, não só falando de alimentos, né? E de alimentação em si, mas cuidar do sono e cuidar da saúde mental. Eu volto a falar desse ponto, que é muito importante. Perfeito. Aquele prato colorido, Isso. quando tu fala, e eu já fico na minha cabeça aqui imaginando, né? Prato colorido, um copinho de água. Isso, certo? uma fruta de sobremesa. Isso, a garrafinha de água onde eu vou. Isso. E, geralmente, eu encontro algumas perguntas, assim, na minha vida. Qual a quantidade de água que eu devo tomar? Quantidade de água, ela varia de... Depende, né? Tem muita gente que toma pouquíssima água. Mas se a gente pensar, assim, num padrão, num tradicional, num cálculo básico para ser feito, varia ali de 35 ml por quilograma de peso corporal a 40, tá? Então, você vai fazer o seu peso total corporal vezes 35 ou 40. Vai dar um X ali, número, né, de litros por dia e vai tentar ingerir mais ou menos isso. Show. Nossa garrafinha tem que ficar pronta. É muito importante o consumo de água. Nutri, você acha esse consumo intenso de refrigerante zero é saudável? É uma boa opção? Fala pra nós. Gente, não, eu não sei o que aconteceu que agora tomar refrigerante zero tá na moda, gente. É uma pergunta muito feita no consultório. Saudável é uma coisa, boa opção é outra. Se a gente for pensar assim, impacta no emagrecimento? Não tem caloria, não tem açúcar. É zero caloria, um refrigerante zero, né? Agora, impacta na saúde? Impacta, tá? Porque se você for ler a lista de ingredientes, é muita química, né? Inclusive, mesmo não tendo açúcar, a gente tem componentes que viciam. O poder é justamente esse, viciar. Quanto mais você toma, mesmo sendo zero, mais você quer tomar. Então, não. Eu diria claro, meu Deus, de vez em quando pode tomar? Pode. Tudo a gente pode fazer de vez em quando, mas através da alimentação. Não é o de vez em quando que vai ser prejudicial. Mas cuidar com o consumo excessivo disso, né? Sim, sim. Saudável é uma coisa, né? É. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É bem isso aí. Então, vamos entender as coisas com clareza. Por isso que a Nutri Giovana está aqui, no podcast Saúde Sem Mistério. Nutri, olha só. No nosso podcast, nós recebemos algumas perguntas que eu acho interessantíssima e não ia deixar de perguntar. Olha só. Uma coisa bem interessante que temos agora é a inteligência artificial, né? O que você acha sobre o uso do ChatGPT para criar e fazer avaliações nutricionais? Essa pergunta está me cutucando. Ai. Então, a inteligência artificial, ela veio pra ficar, né? Mas eu acho que a inteligência artificial, por mais inteligente que seja, ela não substitui vamos, né, supor ali, a consulta com o profissional, né? A inteligência artificial, ela não te conhece, ela não vai ler os seus exames, interpretar você, não vai saber dos seus sinais e sintomas, dos seus gostos, nem nada. Ela vai passar a instruir de uma forma muito ampla ali. Não deixa de ser algo interessante. Eu acho que a inteligência artificial, ela veio realmente como uma grande mão na roda para muitas coisas, mas eu ainda sou do tipo meio das cavernas, assim, que não substitui o contato humano, o cara a cara e o estudo, né? Não é uma pessoa ali te avaliando, te estudando, te interpretando. É isso mesmo, é artificial, né? Então eu acho que depende pra quê, assim, nossa, mas pra montar uma dieta, marca uma consulta, gente. Segue uma rede social de nutricionista do que ficar ali apelando para ChatGPT. Sim. A gente tem que pontuar, porque assim, como tu falou na entrevista, no nosso podcast, que me chamou bastante atenção foi a questão da saúde mental. Sim. Né? E isso influencia muito no que a nossa alimentação vem trazer. Então, quando tu estava respondendo a pergunta, eu estava aqui imaginando. Não tem como mensurar
e entender a saúde mental daquela pessoa numa base de uma pergunta. Não. Então, assim, casa muito com o que tu disse, sabe? E deixa pra gente agora as tuas redes sociais e os teus contatos, porque com certeza nós já vamos lá te seguir. Rede social, nutricionista Giovana Tepacê Trombelli Yan. Meu Instagram é @NutriGiovana. E Facebook, NutriGiovana também tem, mas vamos ao Instagram ali, @NutriGiovana. Eu tenho consultório em Jaraguá, Xereder e online, que eu posso atender o mundo inteiro. É isso. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada, Nutri.